Pedro Ciclista, canal Papa Goiaba, evento aqui em homenagem a Gandhi. Já tivemos aqui pessoas ligadas ao movimento Hare Krishna e agora Orlando Zacconi, delegado do Rio de Janeiro, Brasil. Por que Brasil? Porque essa pessoa representa aquilo que eu acho que deve ser um funcionário público brasileiro. Vamos lá, Zacconi. Qual a representatividade do caso Amarildo para você aqui, não só no Rio de Janeiro, mas na sensação de justiça, como que ela deve ser efetivada, deve ser colocada para o público de uma forma geral? Eu acho que o grande marco foi, em algum momento, ter uma fala onde não se permitiu a criminalização de pessoas pobres pelo fato de morarem numa favela, de estarem próximos a um local onde nós temos ali o varejo do negócio ilícito das drogas. E isso foi importante porque eu recebi um retorno, pelo menos de duas pessoas, né? Um pedreiro, por sinal o marido também era pedreiro, que estava fazendo uma obra na minha casa, me perguntou: pô, eu sou o delegado do caso Amarildo, muito obrigado. Ele me agradeceu pelo fato de eu ter feito a defesa das pessoas que moram nas favelas como não sendo necessariamente criminosas, né? Que parece uma coisa idiota que todo mundo fala, mas na hora da prática mesmo, o reconhecimento de uma pessoa como traficante pelo fato de morar num local, né, onde existe esse negócio ilícito no varejo, pelo simples fato de estar ali do lado, ainda é uma prática, né? Então acho que o caso Amarildo foi uma batalha que foi travada no sentido de desconstruir a ideia, né, de um processo antigo no Brasil, né, que é a desqualificação da vítima, né? É isso que a gente tem que refletir quando você define a vítima como criminosa. Você está buscando retirar todos os direitos da pessoa, né? É uma coisa que deve ser refletida, porque é um discurso que ficou muito em evidência no Brasil. É um exemplo até para os filhos do Amarildo também, né? Sim, o caso dele, né? Eu acho que sim, é um exemplo para a sociedade no sentido de que nós temos que buscar realmente uma resposta que não permita a perda de direito por fatos, por pessoas que estejam respondendo criminalmente, porque a grande discussão é se Amarildo era ou não era ligado ao tráfico, como se isso fosse relevante para que ele sofresse o tipo de punição extralegal que ele sofreu. Ou até mesmo uma escala inferior, menor sanção, assim, por parte do poder que está dentro da Rocinha, né? Sim, em qualquer favela do Brasil, em qualquer gueto, essa violência ela se legitima no discurso de luta contra o crime, de luta contra o tráfico. Então, nesse discurso de medo, né, que se autoriza, se legitima essa violência policial. Então, acho que é uma questão a ser discutida. Eu acho que quem matou Amarildo foi a guerra às drogas. A guerra às drogas matou Amarildo. Se essas drogas hoje fossem legalizadas, e por conta disso eu faço parte de um movimento chamado Agentes da Lei contra a Proibição, que, né, congrega policiais. Tem o vereador lá, o Renato Cinco também. Renato Cinco é outro movimento, na Marcha da Maconha. Nós somos Agentes da Lei, são policiais e operadores do direito que são a favor da legalização do comércio. Eu e meu cameraman aqui, a gente tem muito contato com a parte policial. A gente estava até pouco tempo atrás, a gente estava muito na rua e conversava com os policiais. E tem muito policial também de baixa patente, com segundo grau só, e também aqueles que já estão no terceiro grau, que tem esse tipo de pensamento de legalização. A gente conversa com as pessoas e tem um pensamento meio progressista, podemos dizer assim, né? Sim, porque na verdade os efeitos da guerra às drogas são muito piores, muito mais lesivos do que os efeitos das drogas. Hoje a guerra às drogas mata mais do que as drogas. Então é algo que a gente tem que questionar, né? Como estamos com um discurso de proteção à vida, né, movendo uma guerra. Não existe nada que ofenda mais a vida, a saúde pública do que uma guerra. Então esse sistema de repressão militarizada a essas substâncias proibidas tem que passar por uma reavaliação. Nós temos que, de uma certa forma, no marco da legalização, tentar conviver, né, com essas substâncias proibidas, até porque elas proibidas não garantem que elas não serão consumidas, muito pelo contrário. Depois de mais de um século de proibição, cada vez mais se consome essas substâncias e cada vez elas chegam no mercado de uma forma que a gente nem sabe qual. Mensagem, você vendo pela televisão, e se você quiser falar até mesmo pelos veículos de comunicação sobre isso, essa lógica de criminalizar os movimentos dos profissionais da educação e, de uma certa forma, criminalizando a educação, né? A educação que está querendo ser colocada, né, em pauta, é uma educação de qualidade para pessoas de baixa renda, que a gente não vê um filho de empresário num colégio público. O
que você pode falar sobre isso, Zacone? Eu acho que quando você tem uma alta polícia, você tem uma baixa política. Então, acho que nós temos que retomar a política como forma de reduzir essa criminalização dos movimentos sociais, porque isso tudo vem da falta do diálogo. Então, se estabelece um diálogo do poder público com os movimentos reivindicadores, seja os que natureza forem, né? No caso, nós estamos falando dos professores e da educação, se isso se estabelece na forma do diálogo, eu acho que não seria necessária essa repressão na forma que ela está ocorrendo. Essa repressão é justamente fruto da falta de um diálogo, de uma política onde, em algum momento, o Estado, né, se coloca de uma forma irredutível, né, para abrir, né, a possibilidade, né, de contemplar determinadas concessões a quem está reivindicando, né? Isso não, se não há concessão por uma das partes que estão na mesa de negociações, né, se você só tem aí o confronto, o enfrentamento como solução, e o Estado, como tem as forças policiais, né, muito bem equipadas, por sinal, né, ele é sempre o lado mais forte, né, e a população sente isso, né, aparece toda essa violência do Estado por falta do diálogo. Então, acho que a gente tem que... Então, por falta de diálogo, até hoje as pessoas não estão indo para as ruas, para as manifestações, por conta do medo também. É isso que você pode colocar aí? Mas esse medo vem a partir do momento que as manifestações não repercutem num diálogo. Se nós formos observar, essas manifestações aconteceram em boa parte do Brasil, mas em determinadas regiões elas tiveram caminhos distintos. Por quê? Porque em algumas regiões o diálogo foi estabelecido em determinado momento. Até em São Paulo mesmo, né? Se a gente for ver bem, né? São Paulo você teve aquela repercussão ali, mas depois tudo se explicou, né? Que aquela pessoa era uma pessoa que estava infiltrada, e depois chegou-se a um consenso. A BH também. Eu acho que onde foi estabelecido um diálogo, o recrudescimento diminuiu, os enfrentamentos diminuíram. Eu acho que é necessário sempre isso. A gente tem que experimentar essa forma de controle social. Tá certo. Então, a palavra diálogo, então, dentro do teu discurso, já vem lá de longos tempos, lá da faculdade, da sua educação. Então, isso daí é que trouxe também você a contemplar o movimento aqui Hare Krishna, o movimento da paz, né, como um instrumento de conciliação. Seria isso? É necessário que a gente possa, numa sociedade democrática, contemplar diversos interesses. E para que você estabeleça no ambiente social a possibilidade de grupos distintos, né, com interesses distintos, conviverem, né, no mesmo espaço, é necessário que haja um ouvido para as vozes que estão na cidade, né? Então, o fato dos professores estarem reivindicando uma melhoria na sua condição de trabalho, que vai desde a questão remuneratória até as condições mesmo, carga horária, isso tudo vai repercutir no ensino público, que é algo necessário, conforme você mesmo disse, a grande maioria da população necessita do ensino público. Então nós não podemos deixar de dar ouvido, né, para a voz que está vindo exatamente lá de dentro. Então quando você diz, não, olha, daqui para cá não tem mais conversa, aí fica realmente complicado, né, porque aí o confronto é inevitável. Lá na ponta, né? Você não tem... A pessoa que está lá, que são milhões, não vão ter muitas alternativas. É isso que você está querendo dizer. Zacone, muito obrigado pela conversa. Valeu pelo tempo. Vamos junto aí. Pedro Ciclista, Orlando Zacone, canal Papa Goiaba. Valeu, Zacone. Risquei um traço com o mesmo passo que no dia anterior. Beijei a vida, busquei a mina como ninguém jamais sonhou. Estava perdido, subtraído com uma bola nos pés do jogador.